Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula Paraná. A minha, sua, nossa aula Paraná. E nesta aula, nós vamos abordar um tema bastante presente no nosso dia a dia, na nossa realidade. O objetivo desta aula é compreender como se dá a ideia de modernidade e a sua relação com o racionalismo. Também iremos problematizar os conceitos de racionalismo e modernidade e as suas relações, como eu disse, com os nossos dias atuais. Mas para início de conversa, o que é ser moderno? Quando nós falamos que alguém é moderno, o que a gente quer dizer? O que queremos dizer quando falamos modernidade? Você se considera moderno? Quando a gente usa esse termo, modernização, modernidade, modernismo, ou então, como eu já disse, fulano é moderno. O que a gente está querendo dizer? Será que você se enquadra nesse conceito? Ou a geração atual já superou a modernidade? Esse e outros temas nós vamos investigar nesta aula. Bem, temos uma ilustração aqui para refletirmos. O que é modernidade e o que é racionalismo? Será que existe uma relação entre modernidade e racionalismo? Aqui uma brincadeira com a ideia do Darwin, de adaptação das espécies, de evolução. O homem das cavernas foi evoluindo e chegou agora na era da informação, das redes sociais, do computador. Aonde que está a modernidade aqui? Será que ela está em algum desses momentos, nessa escala evolutiva? Bom, a modernidade se desenvolve a partir do século XVIII. Então nós temos uma data para a modernidade, com os pensadores iluministas que buscavam a emancipação humana por meio da racionalidade e do domínio científico da natureza. O fato que aconteceu no século XVIII não foram apenas as invenções, não foram apenas as inovações e o pensamento revolucionário desses iluministas. A sociedade mudou. O mundo ocidental vivia o que chamamos de Idade Média, período feudal, um período bastante agrícola, campesino. Com algumas mudanças, com a queda de alguns reinados, formou-se pequenos burgos, ou seja, centros comerciais, e surgiu um novo tipo de sociedade que buscou se emancipar do modelo de sociedade até então vigente. E os primeiros pensadores a vislumbrarem esta realidade foram os iluministas. Iluminismo porque alguns chamam a Idade Média de Idade das Trevas, não só por terem queimado pessoas na fogueira, acusado de bruxo, enfim, como também queimaram livros, e tudo se explicava por meio da fé. Com os iluministas, eles vão buscar na natureza as explicações. Por isso, iluminismo também é chamado de renascença, porque isso já havia acontecido na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos deixaram de explicar a realidade por meio dos mitos, da mitologia grega, e buscaram na natureza as explicações. Os físicos, que foram então os primeiros filósofos, na sequência veio Sócrates, Platão e Aristóteles, e o surgimento da filosofia clássica. Depois tivemos um período medieval, e com o iluminismo tentaram renascer, reviver o período áureo grego, buscando novamente as explicações nos fenômenos naturais. A ideia de progresso ela é reforçada pela promessa da libertação do mito, da religião, da superstição e a libertação do uso arbitrário do poder. Nesse período, chamado de Idade Média, além da religião, da fé, da igreja estar no poder, haviam os reis. E com isso, havia uma arbitrariedade do poder. Então, durante o iluminismo, esse início da modernidade, com a divisão dos três poderes, o Estado dividido em três poderes, a formação dos Estados democráticos modernos, entre outros fenômenos sociais, como a reinauguração, que na Grécia já tinha acontecido, do espaço público, da coisa pública, da democracia, começou-se a discutir o poder, que não poderia ficar centralizado nas mãos de um único déspota, de um monarca ou ainda de um tirano. Por isso que é tão importante a divisão e a manutenção dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas esse é um assunto lá da política. Aqui, nessa tirinha
Então o menino diz, vou apresentar o meu trabalho sobre as drogas. Escolhi a que mais vicia e causa danos à sociedade, o poder. Essa tirinha é para ilustrar aqui a citação onde estamos conversando, essa busca na modernidade pela superação, então, da hegemonia do poder. A modernidade se consolida com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo. Então o modelo feudal foi substituído pelo modelo capitalista. Então não é mais a troca, o escambo, a vida apenas agrícola. Passa a ter com a Revolução Industrial a produção em massa de bens de consumo e o capitalismo como um novo modelo, tanto econômico, mas ele não é só econômico. Ele também é ideológico e político. Então uma das grandes características da modernidade foram a Revolução Industrial, um novo modelo de sociedade e o desenvolvimento, por consequência, do capitalismo. Somado a isso, nós temos ainda a Revolução Protestante. Até então, a Igreja Católica tinha uma hegemonia sobre o cristianismo. Com a Revolução, com a Reforma Protestante, surge o luteranismo, mais tarde anglicanismo, calvinismo e outras igrejas reformadas e protestantes. Por quê? Porque elas estavam adaptadas ao discurso do capitalismo. Nas religiões protestantes fala-se muito então do trabalho, da graça, da prosperidade. Foram uma série de transformações política, econômica, sociais e, claro, filosóficas. E aqui temos uma imagem do filme Tempos Modernos. Esse filme Tempos Modernos, o Charles Chaplin faz uma crítica da vida em sociedade, dos meios de reprodução, a vida nas fábricas, a reprodução dos bens de consumo. Nesse filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Mas ele é interessante porque ele retrata as primeiras ideias do que vem a ser a modernidade. Agora nós vamos fazer uma atividade para vocês colocarem o cérebro para funcionar, desenvolverem a capacidade de leitura, interpretação e resolução de problemas. Bom, escreva um texto dissertativo descrevendo quais são as principais características da modernidade. Não apenas baseado no que nós estamos conversando aqui, mas nos seus conhecimentos prévios, naquilo que vocês estudam nas outras disciplinas, nos outros componentes, no que vocês leem e no que vocês já sabiam ou acreditavam saber sobre a modernidade. O que é ser moderno? E quando dizemos que algo faz parte da modernidade, o que queremos dizer? Então, aquele nosso primeiro problema inicial desta aula, vocês vão responder nesta atividade. Por isso, então, tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com nossa aula Paraná.
Filosofia, primeira série, estamos falando de modernidade e racionalismo. E nessa atividade, vocês deveriam ter escrito sobre as características da modernidade, o que é ser moderno. Bom, mais importante do que acertar ou errar aqui a resposta é o quanto você se esforçou para escrever. Espero que vocês tenham escrito pelo menos mais do que eu aqui, pelo menos umas 6 linhas. As características da modernidade são a produção em massa de bens de consumo, a tecnologia, as mídias. Nós falávamos anos atrás televisão, rádio, mas hoje em dia é computador, redes sociais. Ao mesmo tempo, quando dizemos que alguém é moderno, queremos dizer que ela é atual, que ela está atualizada nos assuntos tanto da política, da economia, do capitalismo, mas também das tecnologias e dos meios de produção, tanto de consumo como todos os bens em geral. A modernidade, uma das características preponderantes da modernidade, é a valorização da razão e do racionalismo. E é nesse caminho que nós vamos continuar com a nossa aula. Bom, o racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental discursiva e lógica. Um dos maiores representantes do racionalismo moderno é o filósofo francês René Descartes. Descartes marca esse momento porque ele acreditava que tudo pode ser compreendido pela razão. Então, se os primeiros iluministas criticaram a Idade Média e abriram as portas para a modernidade, os iluministas estão num período de transição, também chamado de Renascença. Mas a modernidade é marcada, como já dissemos, pela Revolução Industrial, pela produção em massa, e com isso a ideia da razão. A razão que pode dar respostas mais seguras do que as superstições, do que o senso comum. O método científico se desenvolve nesse período. A ciência muda, torna-se ao mesmo tempo uma ciência experimental, mas uma ciência baseada em fórmulas, leis universais, leis a partir da observação da natureza e fortemente embasada na ideia do racionalismo. E um dos precursores do racionalismo, da crença na superioridade da razão humana, foi René Descartes. René Descartes desenvolveu um racionalismo segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade pura através dos seus sentidos, pois as verdades residem nas abstrações da nossa consciência, ideias inata. Qual é a origem das ideias inatas? Ou ainda, o que é ideia inata? Bom, eu vou traduzir o que eu falei desse slide. O Descartes era um crítico do empirismo. Empirismo significa experiência sensorial, sentidos. O senso comum, os saberes populares, as pessoas que não conhecem o método científico, aprendem por observação e por experimentação. Descartes acreditava que nossos sentidos nos enganam, que muitas vezes tem ilusão de ótica, ilusão auditiva e que é muito subjetivo. Gosto, paladar, nossos sentidos dependem muito de cada pessoa, enquanto a razão ela seria universal e matemática, ou seja, exata. Criticando os sentidos, René Descartes vai dizer que existem ideias inatas, que nós já nascemos com essas percepções antes de nascer. Isso é uma ideia inata. Por exemplo, a ideia de verdade, de Deus, de alma, de imortalidade, de eternidade, que são os universais, os chamados universais, que não dependem das nossas ideologias ou interpretações. Enquanto o sentido depende da interpretação, da percepção sensorial de cada um, a razão, estando conectada a uma razão superior, seria capaz de chegar à verdade. Mas essa verdade, pensada por Descartes, tinha uma ligação forte com a matemática. Afinal de contas, René Descartes era um grande matemático, assim como muitos outros filósofos, que também eram matemáticos. Uma marca da modernidade, então, pensando racionalidade e modernidade, uma marca da modernidade foi assumir o sujeito como objeto de conhecimento, ou seja, quem é o sujeito que conhece. E a epistemologia, que antes estudava a verdade, agora explora os limites do conhecimento, ou ainda, teoria do conhecimento. E você, já refletiu sobre a sua forma de pensar? Você é uma pessoa mais experimental? Apreende exercitando, praticando? Ou você é uma pessoa racional? Você é uma pessoa que estuda e compreende por meio da razão? Em quem você confia mais? Nos sentidos ou na razão? Essa era uma pergunta
típica do início da modernidade, que também se fundamenta então nesta ideia do sujeito, o sujeito capaz de pensar a si mesmo. E agora, a mente humana, o ser humano enquanto ser pensante, torna-se objeto da filosofia. Porque se a antiga chamada epistemologia estudava os critérios de verdade, a partir da modernidade vira teoria do conhecimento, porque ela não tem mais a ambição de conhecer a verdade, mas entender os limites do conhecimento. Porque os limites do conhecimento são os limites da razão humana. Então pensamos aqui agora a razão humana, o homem pensando o próprio homem e se indagando o que podemos conhecer. Qual é o limite do intelecto humano? Até que ponto a razão humana pode compreender o mundo? Ou será que só compreendo a partir do meu próprio olhar? O racionalismo moderno tem como objetivo teorizar sobre o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando a experiência por si só. Não significa que o racionalismo descarta a experiência, ou que acredita que a experiência não é necessária. Ele mantém a ideia de que nosso cérebro se alimenta por meio da experiência. Mas o foco do processamento do conhecimento para o racionalismo é a razão. O testemunho ou a fé como única fonte de conhecimento. Então, o racionalismo duvida, questiona da ideia do testemunho. O que é testemunho? Acreditar no que os outros dizem. Ou na fé. Eu não vi, ninguém me provou, mas eu acredito. O racionalismo, de certa forma, é um rompimento com o legado medieval da fé, do testemunho e daquilo tudo que é transcendental. O racionalismo traz na modernidade, principalmente dentro da ciência e da filosofia, um viés voltado para a razão. Mantém-se a ideia de que tudo vem da experiência, mas quem processa a experiência e quem nos diz o que é o conhecimento verdadeiro ou errado seria então a razão, e aí o privilégio do cérebro humano, o estudo do cérebro humano e do ser humano como um sujeito que apreende, que pensa. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na própria racionalidade. Isso impõe uma percepção inatista, isto é, de que as ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto. Mas, se as ideias são inatas, qual a sua fonte e origem? O problema que eu estou colocando aqui é, se o racionalista desconfia da experiência sensível, e tudo que sabemos passa primeiro pela razão, eu já nasço com categorias na mente, com a capacidade de aprender, e só apreendo porque já tenho essas ideias, de onde vêm essas ideias? Como que os seres humanos desenvolvem o conhecimento a partir da experiência, se ele já nasce com as ideias inatas? Este é um debate que perdurou toda a idade moderna, o início da modernidade, que era o duelo entre empiristas e racionalistas. Duelo no sentido teórico, né? Para o racionalismo, a fonte do conhecimento humano, então, é a própria razão operando por si mesma, sem o auxílio da experiência sensível, pois é a razão que modera e controla a própria experiência sensível. Para você, o que é mais confiável? A razão ou a experiência sensível? Aqui no quadro do René Magritte, um surrealista, o quadro se confunde com a realidade, tentando denotar que a nossa experiência muitas vezes nos engana. Então, o racionalista aceita que existe a experiência, mas ele desconsidera a experiência, porque para ele todos os processos de aprendizagem passam primeiro pela razão. Por isso esse nome, racionalismo. E o racionalismo marca a modernidade. Então uma característica preponderante da modernidade é o racionalismo. Como adquirimos conhecimento? Essa é uma das perguntas fundamentais a fazermos ao racionalismo. É primeiramente pelo uso da razão? É a razão que pensa o mundo? Ou a experiência obtida por meio do intermédio dos nossos sentidos desempenha papel mais significativo no modo como formamos o nosso conhecimento sobre as coisas? E aqui temos os dois lados do cérebro. Essa questão que eu estou colocando aqui, nós estamos colocando como uma crítica ao racionalismo. Devemos confiar mais na experiência ou na razão? Todo conhecimento é oriundo da razão ou ele passa primeiro pela experiência? Ou ainda será que precisamos das duas coisas? Nesse embate, nesse duelo entre experimentalistas ou racionalistas, experimentalistas ou empiristas e racionalistas? Nós vamos nos perguntar, independente dessa corrente filosófica, em que podemos confiar? Na razão ou na percepção, nas sensações? E com isso,
vamos fazer uma atividade justamente para vocês pensarem por conta própria de forma emancipada. Nós estudamos os conceitos filosóficos e os grandes pensadores não para ficar na sombra deles, mas para que em cima dos ombros dos cientistas literários e filósofos consigamos enxergar mais longe, como escreveu Sir Isaac Newton. Então, aqui é um primeiro momento da atividade para vocês refletirem. Quando o Sol nasce e se põe, ele se move de leste para oeste, correto? O Sol nasce no leste e se move para o oeste, é isso? Não é isso que nós observamos no céu? Mas sabemos por meio da pesquisa e de cálculos que o Sol não se move. Quem se move é a Terra que gira em torno do Sol, correto? Acompanharam esse raciocínio? Nós vemos o Sol nascer no leste, se mover, meio-dia ele está em cima e ele se põe no oeste. Mas nós sabemos, por meio da ciência, da razão, que o Sol não se move, é a Terra que gira em torno do Sol, apesar de ser isso que nós observamos. Bom, qual conhecimento é mais confiável? Aqueles vindos da experiência sensível ou os conhecimentos puramente racionais? Escreva um texto dissertativo sobre qual dessas formas de conhecimento são mais confiáveis. Qual você considera mais confiável? Então, vamos dar um tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com nossa aula Paraná, primeira série, Filosofia, Racionalismo e Modernidade. E nessa atividade, você deveria escrever sobre qual conhecimento é mais confiável. As sensações, o empirismo ou a razão? Bom, indiferente de ter certo e errado, o importante aqui é você exercitar tua capacidade de pensar que nós temos duas fontes, duas formas de conhecimento. As percepções, as impressões sensoriais e a razão. E mais do que pensar qual delas está correta, é você se esforçar para pensar a ideia de que o nosso conhecimento é formado por impressões sensoriais, pelo que a gente ouve, vê, escuta, enfim, mas é processado pela mente. E que na modernidade houve uma preponderância para o racionalismo, para a ideia de que a razão é superior às outras formas de conhecimento. Bom, nesta aula, descobrimos que o racionalismo é uma corrente filosófica que entende que a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão. E seu grande precursor foi o filósofo francês René Descartes, para quem as ideias são inatas aos seres humanos, ou seja, já nascem com o ser humano. Também aprendemos que o racionalismo é uma das características preponderantes da modernidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se
cuidem, leiam mais, estudem mais, procurem ir além de si mesmos e, como eu disse, estudando os gigantes da humanidade, enxergamos além do nosso próprio horizonte cultural. Até a próxima aula!